Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando prosseguimento à nossa aula, porque vamos ver se vocês lembram. A aula anterior, eu trabalhei a questão da inclusão, fechei a aula com inclusão e exclusão, mostrando para vocês, só reafirmando aqui um pouquinho sobre a questão desse binômio, que é muito importante para o nosso entendimento da exclusão e da inclusão, da desigualdade e da igualdade. Lembrando que todas as duas, tanto a exclusão como a inclusão, ele trabalha muito essa problemática da desigualdade social. E a desigualdade e igualdade traz também dimensões muito problemáticas dentro dessa inclusão e exclusão, porque está na nossa sociedade. E para isso, eu trouxe hoje não só a Declaração Universal, mas a questão das barreiras e acessibilidade. Trouxe duas fotos, duas imagens que são bem gritantes. Mas antes de falar sobre elas, eu quero primeiro explicar o que é isso. O que é essa Declaração Universal na qual trabalhamos as questões de barreiras e acessibilidade? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Quando falamos de Declaração Universal, falamos de barreiras, falamos de acessibilidade, nós estamos dizendo que qualquer obstáculo, qualquer atitude, qualquer comportamento, ele impede a participação social dessas pessoas com deficiência para culturalmente fazer algo, para socialmente ter educação, ou estudar, trabalhar. Então, diminuímos, criamos obstáculos nesses direitos, nesse gozo, nesse trabalho, nessa liberdade de movimento e de se expressar. Da comunicação, gente, liberdade de expressão, movimento e comunicação são totalmente diferentes. Eu vou explicar para vocês. Do mesmo jeito, acesso à informação. E para isso, tem 4 barreiras que são fundamentais para que a gente possa entender. Barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacional, barreiras metodológicas ou pedagógicas. Todas elas são barreiras. Todas elas trazem questões que afeta essas pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas que estão grávidas, as crianças. Lembre, quando eu falo pessoas com deficiência, eu estou falando do direito da criança. Eu não estou falando só do adulto, eu estou falando da criança. Então, essas barreiras, vamos pensar aqui. Barreira arquitetônica, a gente fala assim, é muito fácil. Cria um corrimão, cria uma rampa, faz uma adaptação de um banheiro, num chuveiro e está pronto. Será que é só isso? Tá certo que a barreira arquitetônica começa por aí. Mas será que se eu for num bar, num restaurante e usar cadeira de roda, tem como eu entrar naquele banheiro? Porque aquele banheiro não está adaptado. Eu tenho como ir naquela igreja, entrar pela rampa, porque ali é só escada. Eu consigo usar uma muleta, usando uma muleta, para subir e descer o ônibus com aqueles degraus enormes. Quem vai me ajudar? Então, qualquer limite que impeça essa participação já é uma barreira, já é um obstáculo. Já pensaram nisso? De quantas igrejas nós temos, que são patrimônios históricos, mas as pessoas com deficiências, lógico que não todas, eu estou generalizando, elas não entram.
Já pensaram que um surdo vai para uma igreja, vai para um templo, vai para qualquer lugar dentro da questão da religião ou da religiosidade que acredita e não tem um intérprete de Libras para eles se comunicarem, para eles entenderem? Ou o cego não tem em braille algo para eles entenderem? Como é que é isso? A barreira arquitetônica começa por aí, tudo é escada. Você vai num banco, escada. Você vai num museu, escada. Tá, se constrói. Tudo bem. E o comunicacional? Olha essa imagem. Uma pessoa falando e uma orelha escutando. Duas mãos. Olha que linda essa imagem. Essa imagem retrata a liberdade de comunicação e de expressão da pessoa surda, aonde com as mãos ela fala a língua brasileira de sinais ou a língua estrangeira, língua de sinais estrangeira, qualquer uma. A mão fala, a mão expressa, a mão comunica. E essa foto, ela é marcante, porque ela traz um significado, o quanto os surdos querem falar e quanto os surdos querem ser escutados. E muitas vezes impedimos por algum obstáculo, por alguma atitude ou algum comportamento. Quais atitudes? Não aprendemos a língua brasileira de sinais, ou fingimos que eles não existem. Ou dizemos assim, aquele surdo, ele vai viver no bloquinho deles. E aí o surdo, ele acaba criando uma identidade, uma cultura surda para sobreviver, para tentar diminuir essa barreira. Mas, peraí ainda, cadê o direito universal? Cadê a Declaração Universal? Cadê a Convenção das pessoas com deficiência? Será que a Libras é ensinado desde pequenininho para todo mundo? A Libras é reconhecida como a primeira ou como segunda língua? Essas barreiras de comunicação, de expressão, de metodologia, de pedagógica, ela também tem um agravante, que são as barreiras atitudinais, as nossas atitudes. Por isso que eu escrevi aqui e disse a vocês que qualquer entrave e obstáculo, atitude ou comportamento, essas barreiras de atitudes, elas são um entrave. Porque quando temos atitudes de egoísmo, atitudes de fingir que o outro não existe, atitudes de exclusão, nós não estamos dando liberdade para essas pessoas de existirem. Nós não estamos formando cidadãos, estamos sim formando pessoas que se sentem mal. E essa é a nossa diferença. Somos sujeitos numa formação cidadã, política, que temos todos os direitos. Aí você vê uma criança que tem síndrome, que tem espectro de autismo, e você fala assim, nossa, aquele menino está gritando muito, está mordendo, mas você não sabe nem procura entender essa expressão que ele está ali. O que está atrás dessa pessoa? Ou quando ele está balangando, ou quando a pessoa cega tem uma cegueira e uma surdez, será que nós temos essas atitudes, essas barreiras? Vocês já pensaram? Me respondam depois, ou pensem, reflitam. Quais as barreiras atitudinais, comunicacionais ou metodológicas que vocês fizeram? Ou, graças a Deus, nunca fizeram? Que dê um direito a todos a falarem, que dê a todos o direito de escutarem, que dê a todos o direito de participar socialmente da vida, do trabalho, da educação, da acessibilidade de qualquer um. Porque nessas questões, pessoal, vamos pensar. Nós temos um modelo social muito, muito pronto. Lógico que nós estamos crescendo, já mudamos muito, a inclusão está aí, mas nós temos muitas barreiras. Olha como essa
essa foto aqui, ela retrata isso. Obstáculos de todas as maneiras que vocês puderem imaginar. Você tem uma escola, ou emprego, ou uma igreja, qualquer coisa. Mas você tem escada, que são barreiras físicas. E aí, você não, a pessoa que não está andando, que não está movimentando, não tem condições de reabilitação, de equipamento. E aí, vamos lá, escrito lá, seja bem-vindo. Como? Se ali tem escada. Como é que falamos da sociedade para todos, na igualdade de direitos na Declaração Universal, na igualdade de direitos na Convenção, se essas barreiras físicas são, até hoje, elas existem? Ou, quando falamos e quando dizemos assim, seja bem-vindos, e a barreira física está ali, e nós não construímos uma ponte, uma rampa. Aí tem a pessoa com cadeira, que usa cadeira de roda, e a gente entende que toda solução ela tem que ser em conjunto, ninguém faz nada sozinho. E qual seria a solução integrada? Então, você tem uma solução que é um obstáculo total. Você tem uma solução que é parcial, que você ajuda ali quando você coloca uma tábua para poder resolver aquele problema, ou a pessoa que quer ir numa igreja, ou a pessoa quer casar e ela usa a cadeira de roda, como vão fazer? E aí você faz uma adaptação que seria criar realmente uma rampa. E aí sim, talvez, nós estamos criando uma sociedade para todos. Mas será que estamos criando realmente uma sociedade para todos? Pensem nisso. A educação é para todos? A educação é igualdade para todos? Aí nós temos uma questão do modelo de direito. E o que seria esse modelo de direito? Como a nossa formação aqui é uma formação de direitos humanos, e nessa formação estamos verificando que, apesar do arcabouço legal que temos desde da Declaração dos Direitos Humanos, da Convenção, da Constituição Federal, e vamos posteriormente aprender no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei agora de 2015, os direitos humanos, eles são negados ou são dados? Eles são negados. Direitos humanos básicos. Não são direitos humanos grandes, não. Gente, é o básico. Por quê? Se o problema é igual à sociedade, que é causadora de deficiência, porque existem aquelas pessoas que são deficientes, mas a sociedade também causa ou aumenta a deficiência. Como ela aumenta? Porque existem muitas leis e leis discriminatórias. Tem a lei de Libras. Será que ela é cumprida? Acesso limitado a serviço de saúde adequado. Bom, o acesso ele tem que ser ilimitado, mas já tem um limite aí, ó. Acesso limitado a serviço de saúde adequado. Como assim? O surdo ele entra lá no hospital, ele não escuta ser chamado João, Maria, ou o cego, ou falar que está lá escrito plim, plim, o número que é a senha dele. Como é que fazemos esse serviço de saúde para todos? Quem é que trabalha com isso? Quem é que está trabalhando com isso? E a exclusão das atividades sociais? E a participação limitada na tomada de decisão? Como é que é o acesso limitado às oportunidades dos empregos? É para todos? Temos acesso limitado à educação? Será? Será que o problema de igualdade da sociedade é causadora da deficiência? Se pensarmos nessas questões dos direitos humanos, vamos verificar que sim. Muito das barreiras, muito das situações, elas são negadas sim, o tempo todo. Negado o acesso ao direito à educação, negado o acesso ao transporte, negado o acesso à comunicação,
negado ao acesso de informação, negado acesso à tomada de decisão. Como assim tomada de decisão? Vocês já pensaram a quantidade de pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, que muitas vezes não tem, ou na maioria das vezes não tem voz ativa, quem faz a voz são outras pessoas? Por que nós temos que colocar sempre na mão de terceiro aquilo que nós queremos? Já pensaram nisso? Na sua casa, você tem alguém com deficiência? Na sua casa, você nega os direitos humanos de alguém? Ou não? Vamos pensar? Como é que é essa questão da falta de oportunidades de autodeterminação? Será que todas as pessoas com deficiência ela tem as mesmas oportunidades de emprego? Bom, se eu falar de lei, tem. Tem a lei, essas leis todas, inclusive a que nós estamos estudando, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é de 2015, ela fala que tem o direito, ela fala que a oportunidade é para todos, de emprego, de qualquer coisa. Aí nós temos as cotas. Uma pergunta, a pessoa com deficiência, ela entra no mercado de trabalho pela eficiência ou pela deficiência? O que será isso? Por que as pessoas com deficiência têm que ter cota para trabalhar? Nossa, nunca pensei nisso. Por que as pessoas com deficiência, mesmo estando lá no estatuto, mesmo sendo lei, mesmo sendo na Constituição Federal, mesmo dizendo que elas têm direitos humanos, de plena efetividade de direitos humanos e liberdades fundamentais, mas eles estão tendo emprego pela deficiência ou pela eficiência? Até quando o deficiência vai ser maior do que eficiência? Sempre vamos pensar na deficiência? Pois é. Que modelo é esse que nós criamos? Que modelo é esse que nós permitimos que o outro seja visto pela sua deficiência? E essa pessoa que está estudando, essa pessoa que está trabalhando, essa pessoa que está praticando um esporte, um lazer, fazendo algo cultural, uma peça teatral, eles não têm nome, eles têm a deficiência. Eles não são o sujeito, a identidade, mas sim a deficiência. Nos Jogos Paralímpicos, onde vocês, se vocês prestarem atenção, todos os jogos das Olimpíadas, elas são divulgadas, elas dizem, elas mostram, porque é direito para todos, de todos os países. Mas na hora dos Jogos Paralímpicos, que é onde está o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aonde essas pessoas sem braço, sem uma perna, cegos, surdos, elas praticam esportes e lazer, ninguém mostra, isso fica escondido. Por quê? Mas não é direitos humanos? Nós não temos direito à mesma sociedade? Pensem, por que as Olimpíadas são tão divulgadas e as Paralimpíadas não? Vamos ver quantas vezes surgiam ou apareceu essas Olimpíadas. Quem sabe o nome de pessoas cegas que tiveram medalha de ouro? Ou pessoas que nadaram sem braços, sem pernas, que têm medalha de ouro? Ou que pessoas com jogo de xadrez, tem campeonatos brasileiros, tem campeonatos internacionais, receberam a medalha de ouro? Direitos humanos, pessoal. Nós estamos trabalhando
com a Convenção, nós estamos trabalhando com a Constituição Federal, nos artigos 227 e 244, nós estamos trabalhando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, estamos trabalhando com a Convenção dos Direitos das Pessoas Humanas, e nós estamos olhando essa Declaração Universal, onde a barreira ela não diminui, ela aumenta. Ah, não, ela diminui sim, ela diminui porque hoje a inclusão ela já está mais posta. Como assim? Como ela já está mais posta? Só porque ela tem leis? Não, ela está mais posta porque nós mudamos o nosso paradigma, estamos mudando o nosso pensamento, nós estamos mudando o nosso conceito de adaptação razoável, nós estamos fazendo ajustes necessários para trazer a essa pessoa o mesmo direito, a mesma possibilidade de gozo, de exercer a igualdade de oportunidade para qualquer um. Todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Vamos fazer uma pergunta? Qual foi o dia que vocês fizeram a diferença para alguém? Mas não é diferença somente para alguém que tenha deficiência. É para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, porque é a partir dessas pessoas que nós conseguimos chegar às pessoas com deficiência. Quando enxergamos o outro, quando seres humanos, nós entendemos que todos esses direitos que falamos o tempo todo, eles são direitos que são humanos e de liberdades fundamentais, que já estão ali e que a gente não precisa provar. Nós não precisamos promover, nós não precisamos de assegurar, nós não precisamos de o tempo todo dizer assim, gente, vamos fazer a diferença? Precisamos sempre de uma lei, de um estatuto de idoso, estatuto da pessoa com deficiência, precisamos do estatuto da criança e do adolescente, precisamos de leis de Libras, lei de inclusão, lei de acessibilidade, decretos para dizer que o outro tem direito? Será? Qual o momento que vamos entender que toda essa adaptação razoável, ela não pode ser razoável, ela deve existir sempre. No próxima aula, eu vou trabalhar com vocês, dando continuidade desse conceito de adaptação razoável, mostrando a vocês que nós adaptamos no momento que a gente gosta. Nós adaptamos a nossa vida o tempo todo. Mas para fazermos isso, nós também temos que entender o direito do outro, o direito de ir e vir, o direito do gozo, da liberdade, da expressão, da comunicação, do acesso, da informação, o direito pleno e efetivo de todas as oportunidades de igualdade, não é da desigualdade, a desigualdade já está aí fora. Agora, e o que nós vamos fazer? E o que vocês estão fazendo?